ano de 1959 foi marcado pela conclusão da Revolução Cubana. Conduzido por Fidel Castro com o objetivo de derrubada do governo ditatorial de Fulgêncio Batista, o movimento revolucionário teve como resultado a queda do líder vigente e a promoção de reformas nacionalistas pelo novo governo. Medidas que, dentro do contexto da Guerra Fria, impulsionaram a oposição dos Estados Unidos. O país, ao tomar medidas com o objetivo de sufocar a economia cubana, impulsionou a aproximação de Cuba à União Soviética, que assim promoveu o caráter ideológico comunista no processo revolucionário, que não existia a princípio. Los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su história. Esse movimento gerou o corte de relações entre Cuba e Estados Unidos, aprofundou a rivalidade entre as superpotências e trouxe para a América Latina uma influência ideológica sobre o conflito da Guerra Fria. No contexto brasileiro, a possibilidade de que o Brasil seguisse o exemplo da Revolução Cubana e se alinhasse à União Soviética foi um dos pretextos para a deposição do presidente João Goulart. Diante disso, com medo de que aquilo que acontecia em Cuba se espalhasse pelo Brasil, Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. Os Estados Unidos não mediram esforços para afastar essa suposta ameaça comunista do maior país da América do Sul. Now, there's nothing I can do about what Goulart is there, or nothing. Well, let me do it. This is the point of strategy. One thing I want to do is possible to O mandato foi completo, com operações militares, por exemplo, a Operação Brother Sun, treinamento norte-americano do exército brasileiro para lutar contra o comunismo, investimento em propagandas anticomunistas, financiamento e apoio de grupos contrários a Goulart, pressão diplomática e intervenção direta. That I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. Mesmo sabendo das torturas que ocorriam aqui, os Estados Unidos continuaram a apoiar o país devido a questões geopolíticas, o que, posteriormente, levou ao posicionamento contrário da ONU e gerou pressão internacional por parte de grupos que visavam os direitos humanos.
A instauração do Ato Institucional número 1, assinado em 9 de abril de 1964, concedeu amplos poderes aos militares e ao presidente, suspendendo garantias constitucionais como o habeas corpus, e permitindo a cassação de mandatos políticos, dessa forma servindo como arcabouço jurídico para legitimar medidas arbitrárias. Por exemplo, expurgos e perseguições políticas dos que eles denominavam inimigos internos. Portanto, diversos brasileiros foram condicionados a se tornarem exilados e acharam abrigo no Uruguai, tanto por questões geográficas e fronteiriças de proximidade com o Brasil, tanto por um viés ideológico, já que o Uruguai possui uma sólida tradição democrática e uma forte solidariedade aos exilados políticos por abrigar paraguaios e argentinos. Muitos optaram por Montevidéu, a capital do Uruguai, vista também como capital do exílio por sua grande liberdade de expressão política, atraindo importantes figuras políticas brasileiras, como o presidente deposto João Goulart, o ex-governador do Rio Grande do Sul e deputado federal do Rio de Janeiro Leonel Brizola, o reitor da Universidade de Brasília e chefe do gabinete civil Darcy Ribeiro, o assessor de Brizola Paulo Schilling e o almirante Cândido Aragão, um dos principais líderes da revolta dos marinheiros. Além destes, estima-se que entre 500 e 1.000 brasileiros foram recebidos pelo governo uruguaio. Certos setores sociais do Uruguai, como policiais e militares, se posicionaram a favor dos interesses da ditadura brasileira e reforçaram a manutenção de mecanismos de controle e monitoramento dos exilados. Em contrapartida, no Brasil, o DOPS atuou como polícia política de monitoramento no Rio Grande do Sul, responsável por supervisionar a fronteira, dificultando ainda mais seu cruzamento tanto para cidadãos que temiam sua própria segurança quanto para os pombos-correios, que serviam como elo de comunicação, ademais impedindo redes de solidariedade. Apesar da existência do periódico É o Dia do Partido Colorado, que se articulava através do discurso anticomunista para apoiar o golpe de Estado no Brasil, outros meios de comunicação uruguaios serviram como arma de denúncia e crítica para os exilados brasileiros. Um destaque para o semanário Marcha, que possibilitou que João Goulart e Leonel Brizola tivessem espaço e utilizassem da imprensa como instrumento de oposição ao regime militar e resistência, estruturando sua defesa. Em dezembro de 1967, Jorge Pacheco Areco chegou ao poder no Uruguai e iniciou a escalada do autoritarismo no país, se aproveitando do cenário de Guerra Fria e do contexto de instabilidade econômica e social para promover medidas de exceção, técnicas de repressão e violência política, afetando diretamente os refugiados brasileiros que eram vistos como alvos nesse cenário perigoso e hostil. As repercussões da ditadura brasileira no Reino Unido se apresentam em um cenário bem contraditório, pois por mais que publicamente o país se posicionasse contra a ditadura, nos bastidores contribuiu para sua permanência no território brasileiro. Ao Brasil, o governo britânico exportou inúmeras técnicas de tortura psicológica para seguirem os interrogatórios, além de treinar militares brasileiros. Seu departamento de pesquisa e informação secreto, que promovia propagandas anticomunistas durante a Guerra Fria, auxiliou a União Cívica Feminina em suas atuações nas mobilizações pré-golpe e também prestou assistência financeira ao IPES, com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores, que inclusive promoveu um encontro entre a rainha e o presidente da época, Costa e Silva. Com a Lei da Liberdade de Informação implantada nos Estados Unidos, descobriu-se que o Reino Unido também colaborou com a produção de documentos forjados, com o objetivo de desestabilizar o comunismo. Já no caso da Itália, através de muitos posicionamentos em situações que se desenrolaram no período histórico da ditadura brasileira, pôde-se perceber que o país se depôs em muitos casos contra as ações antidemocráticas do regime militar brasileiro vigente. Como, por exemplo, 4 dias após o estabelecimento do AI-5, o ex-ministro italiano comunicou ao governo brasileiro que medidas contra a legalidade democrática prejudicariam a relação antes amistosa entre Itália e Brasil. Nesse sentido, muitas situações de tensão foram se desenvolvendo entre ambos os países, visto que o regime brasileiro tentava implantar ações autoritárias à nação italiana. Em contrapartida, o governo italiano criava inúmeras resistências a essa tirania. Um caso que evidenciou tal relação foi no ano de 1970, quando o Comitê Italiano organizou uma conferência denominada Repressão e Tortura no Brasil, onde seriam expostos os atos antidemocráticos do regime. E então, em reação a esse evento, a Embaixada Brasileira ofereceu propina para impedir que ele ocorresse, oferta essa que foi claramente recusada pelo governo da Itália. Além dessa situação, registros encontrados no Arquivo Histórico Diplomático do Ministério do Exterior da Itália, conhecido como Farnesina, revelaram um caso que ocorreu por volta de 1971,
em que o governo militar brasileiro pediu para as autoridades italianas que censurassem no próprio território europeu a veiculação de publicações que denunciavam a realidade de tortura e violação dos direitos humanos no Brasil, esclarecendo mais uma tentativa totalitária das autoridades brasileiras de esconder a realidade de opressão que se alastrava no país. Contudo, o pedido foi evidentemente negado e a resposta crítica e um tanto irônica da Itália foi que, segundo a sua legislação nacional, o governo só atuaria na imprensa caso os mesmos desrespeitassem alguma norma da lei de imprensa, visto que, segundo a Constituição local italiana, todos têm o direito de expressar livremente a própria opinião. Ou seja, a Itália deixa claro que era inconstitucional o requerimento feito pelo Brasil e que ele feria, sim, os direitos humanos básicos de qualquer cidadão. Outros mais documentos encontrados revelaram que Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, através do Centro de Informações do Exterior, CIEX, utilizava as embaixadas como meios para, ao menos minimamente, perpetuar ideias e ações autoritárias em países estrangeiros. E, além disso, espionar brasileiros que eram contrários ao regime e fugiram para o exterior. No entanto, em contrapartida, a embaixada e o consulado italiano aqui no Brasil contribuíram de forma relevante com articulações pela liberdade de presos políticos de nacionalidade italiana durante o período ditatorial. Ações essas que, além de terem ajudado inúmeros indivíduos e famílias, revelaram o posicionamento claro de repúdio da Itália ao regime militar ditatorial e opressivo que estava sendo implantado aqui no Brasil. A casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Houve um intenso tiroteio e lançamento de bombas. Pau de arara, choque elétrico, palmatória, telefone. La sola coisa democrática no Brasil é a tortura. Nós temos que passar a limpo esse passado. Nós não podemos deixar as coisas caírem no esquecimento, no faz de conta que não aconteceu.